Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar então de fisioterapia cardiovascular, lembrando, né, sempre que a ênfase aqui é para as características da IDCAN, né? O que que eu percebi? A IDCAN também não tem um histórico recente de cobrar muitas questões de cardiovascular, tá? Mas os pontos que eu acho que merecem destaque, eu trouxe aqui para gente, tá bom? Então, um ponto, pessoal, que a gente já começa é o seguinte, né? Ao nascimento, falando realmente da circulação fetal, durante a gestação, vamos falar assim, o pulmão não funciona, né? O pulmão da criança. Então, o que que acontece? A gente vai ter uma circulação diferenciada no feto, que se dá tanto por essa estrutura aqui que eu estou circulando, que chama canal arterial, como também se dá por um septo que está aberto aqui entre os átrios, que chama aqui, ó, forame oval, tá? Ao nascimento, as paredes ventriculares começam a se diferenciar, né, com o espessamento do esquerdo, e o forame oval inicia o fechamento. A mesma coisa acontece com o canal arterial. Isso é o que deve acontecer, né, o que é esperado que aconteça, tá joia? E aí, caso isso não aconteça, a gente vai ter problemas, né? A criança pode ter problemas em relação a essa circulação, a esse processo, tá? Então, aqui, só para a gente enxergar direitinho, tentar enxergar, tem uma ilustração de como funciona a circulação, né? Fetal, sangue oxigenado, bem oxigenado, razoavelmente e pouco oxigenado, mas a gente tem que lembrar que a oxigenação fetal, ela vem da placenta, ela vem da mãe, tá? E aí tem aqui simbolizando só para ilustrar o que que acontece, qual é esse processo. Depois do nascimento, a criança começa a respirar, e aí, então, esses forames que a gente disse, essa comunicação, né, atrial, e a comunicação também aqui do canal arterial, ela tem que se fechar para que tudo volte, né, para que tudo funcione normalmente. Então, o que que acontece? Aqui do ladinho tem um resuminho das principais características que diferenciam a circulação fetal e neonatal. Neonatal é depois que nasce. Então, no pulmão, na circulação fetal, o pulmão não é funcional, logo o feto não respira, certo? Depois que nasce, o pulmão é funcional e ele substitui a placenta, né? Então, na verdade, a placenta é substituída, certo? Pelo pulmão que está funcionando. O orifício oval, o ducto arterioso e o ducto venoso, na circulação fetal, quando está dentro da barriga, funcionam, que é aquele canal arterial que eu disse para vocês. E na circulação neonatal, param de funcionar e vão fechar. Os vasos umbilicais na circulação fetal são necessários, por quê? Porque é a comunicação que tem, né, do sangue materno da placenta, né, com a circulação total da criança. Se a gente, opa, deixa eu só colocar aqui, ó, se a gente olhar aqui, é essa ligação que tem, por isso que tem aquela questão do umbiguinho do bebê, certo? Então, tá ligado a essa placenta aqui que traz o sangue para oxigenado pela mãe, na verdade. E na circulação neonatal, depois que nasce, então não é necessário. Bem, por que que eu estou falando disso, né? Um assunto que a gente não vê tanto. Porque tem uma questão da IDECAN sobre isso, tá? E que é uma questão que a gente não estuda tanto. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, tudo aquilo que a gente não estuda muito, né? E que cai em provas de concurso, eu falo que a gente não estuda porque não costuma cair, raramente cai, são questões que se tornam difíceis e que, quando a gente acerta, a gente avança muitas posições na classificação, tá? Então, olha só, a circulação do sangue, a questão, né? A circulação do sangue durante a fase embrionária e fetal é distinta daquela presente na vida pós-fetal, em que alguns elementos anatômicos vasculares obliteram-se e passam a constituir outras estruturas anatômicas.
Devido à diminuição da resistência vascular pulmonar e das pressões arterial pulmonar e o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, porque o pulmão começou a funcionar. Assinale a alternativa que contém duas estruturas cardiovasculares que ocorre o fechamento fisiológico após o nascimento. Então, alternativa A, dueto venoso e septo interventricular. B, aorta ascendente e artéria pulmonar. C, veia cava inferior e dueto arterial. D, canal arterial e artéria pulmonar. E E, forame oval e canal arterial. Então, gente, aqui tá fácil, a gente acabou de falar, né? As estruturas que se fecham, forame oval e canal arterial. Mas se a gente não estuda isso, vamos falar a verdade aqui, você acertaria essa questão antes da gente fazer esse comentário? Eu não acertaria, tá? Porque é uma coisa que a gente não estuda sempre. Então, vamos sempre lembrar disso aqui, se aparecer na prova, a gente já sabe, forame oval e canal arterial tem que se fechar, né, depois do nascimento. Quando a gente fala também de problemas, né, que podem acontecer relacionados ao sistema cardiovascular, já no nascimento, já aparece, né, quando a criança nasce, são as cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas, elas podem ser divididas em duas classes, as cianóticas, que cursam com essa característica de cianose, né, que são as extremidades azuladas, arroxeadas, e que indicam que está tendo aí uma falha de distribuição do sangue oxigenado, não está chegando sangue oxigenado em todos os lugares que precisam, mas tem as cardiopatias congênitas também acianóticas. E aqui a gente tem uma listinha, uma separação das principais, tá? O que tem que fazer aqui, pessoal? Também é um assunto que, se a gente não repetir, a gente acaba esquecendo. O que normalmente cai nas provas? As bancas colocam lá, por exemplo, são cardiopatias congênitas cianóticas e colocam nas alternativas, ou as acianóticas, tá? Então, a gente tem que saber quais são cianóticas e quais são acianóticas. Cianóticas, tetralogia de Fallot, atresia tricúspide, transposição de grandes vasos e atresia pulmonar com septo íntegro. Esses são os nomes. São nomes difíceis, mas que é importante a gente guardar. Para guardar isso aqui, não tem outra forma que não seja repetir. Eu sempre falo para vocês, né? Para a gente memorizar uma informação. Então, esse ponto aqui também, gente, é um ponto que eu falo que é bom você ter à mão no seu resumo, no seu material de resumo, separadinho, e na semana que antecede o concurso, dar uma lida, relembrar, tá? As acianóticas, as principais são a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial e a coartação da aorta aórtica. Então, o que acontece, pessoal? Qual que é a minha sugestão? Decora um e normalmente cai a cianótica, é a que mais cai. Se aparecer perguntando da cianótica, normalmente por eliminação, a gente consegue acertar a questão também. Dessas quatro cianóticas, a que mais se destaca é a tetralogia de Fallot. Que mais se destaca, que eu digo, é a que mais cai em provas, tá? Então, o que é importante eu saber da tetralogia de Fallot? Tetra são quatro, né? Tem quatro alterações, gente. Ó, comunicação interventricular, estenose pulmonar, cavalgamento aórtico e hipertrofia ventricular direita. Esses quatro sintomas, essas quatro características aqui são a tetralogia. Então, é outro ponto que eu sugiro. Anote, tá? Quais são as quatro alterações na tetralogia de Fallot? Véspera de prova, volta, véspera, na semana que antecede a prova, volta e dá uma olhadinha. Então, sempre tem coisas que a gente pode entender, né? Que é importante a gente entender, e tem coisas que, felizmente ou infelizmente, a gente tem que decorar. A gente tem que reter aquela informação mesmo, assim, de maneira decorada mesmo, tá? Porque as questões que caem em relação a isso perguntam diretamente quais são as quatro características da tetralogia de Fallot, beleza? Quadro clínico, só para completar,
cianose, dispneia, crise anóxica, baqueteamento digital e posição gênito-femoral, tá? Um outro destaque aqui é a transposição de grandes vasos. Então, olha só, a circulação sistêmica e pulmonar estão em paralelo e não se interligam. A sobrevida somente é possível se houver alguma comunicação entre a circulação sistêmica e pulmonar. Então, é uma alteração congênita onde tem essa dissociação entre a circulação sistêmica e pulmonar, tá? Tem discordância ventrículo-arterial, tem o ventrículo direito está ligado com a aorta, o ventrículo esquerdo está ligado com a artéria pulmonar, e fisiologicamente ao contrário, e o quadro clínico é cianose, dispneia, hipoxemia, dificuldade do crescimento e alimentação, tá? Uma outra alteração, a comunicação interatrial. Aqui a gente já tem, ó, uma acianótica, eu estou destacando as principais. Essa comunicação entre os átrios, ela se dá pelo não fechamento do forame oval, que a gente falou ali atrás, tá? Com isso, pode ter aumento na resistência vascular no pulmão, que leva à hipertensão pulmonar. E aí, quadro clínico, quando há pequena lesão, geralmente é assintomático, e na ausculta cardíaca da criança pode ouvir um sopro. Em lesões grandes, aí tem bastante efeito. Cardiomegalia, dispneia, esforço, atraso no crescimento, shunt, né, da direita para a esquerda, que é essa comunicação fica aberta ali, né, entre os átrios, e insuficiência mitral, tá? Então, tetralogia de Fallot é o que mais cai, mas também dá uma olhadinha aqui, entenda um pouquinho da transposição dos grandes vasos e da comunicação interatrial. E aí a gente tem algumas perguntas, tá? Então, a primeira questão aqui da IDECAN sobre isso, ó. Crianças portadoras de cardiopatia congênita foi submetida a um cateterismo cardíaco e estudo angiográfico, sendo neste apresentado estreitamento da válvula pulmonar, espessamento da parede do ventrículo direito, posicionamento anormal da aorta sob o septo interventricular e defeito do septo interventricular. O resultado do estudo angiográfico apresentado aponta o diagnóstico de alternativa A, dupla via de saída do ventrículo direito, estenose pulmonar infundibular, complexo de Eisenberger, coartação da aorta ou tetralogia de Fallot, tá? Então, olha só, pessoal, tá falando aqui, ó, estreitamento da válvula pulmonar, espessamento da parede ventricular direita, posicionamento anormal da aorta com septo interventricular e defeito do septo interventricular, tá? Não tá os mesmos nomes que tinham aqui, mas tá parecido, não tem? Não tá? Ó, comunicação interventricular, estenose pulmonar, cavalgamento aórtico, hipertrofia direita. Então, quando tem esses 4 achados, que está falando aí, né, da válvula pulmonar, do espessamento do ventrículo, do posicionamento anormal da aorta, ali estava cavalgamento da aorta. Não tem que ter dúvida, a gente está falando da tetralogia de Fallot. Então, tá vendo que isso cai? Tem que lembrar, tá? E pode aparecer com aquela definição que eu coloquei lá, uma questão de literatura, ou a banca pode mudar um pouco os termos, tá, gente? Mas são sinônimos aqui, beleza? Vamos lá. Próxima questão fala o seguinte. Opa, desculpa. Cardiopatia congênita são malformações do coração causadas por fatores ambientais e anomalias cromossômicas. Quanto mais precoce o aparecimento de um defeito no desenvolvimento da vida intrauterina, mais complexa a cardiopatia existente. Assinale a alternativa que apresente corretamente uma cardiopatia cianogênica. Então, está perguntando de uma cianótica, tá? Aí na A tá transposição das grandes artérias, B, defeito do septo atrioventricular, C, comunicação interventricular, D, estenose da válvula aórtica e E, coartação da aorta. E aí, já conseguiram lembrar? Vamos lá? Aqui, ó, cianótica, transposição de grandes vasos, tá joia? Então, por isso que eu falo para vocês,
Esse aqui é o modelo mais comum de aparecer, tá? Esse modelo aqui é o mais comum, normalmente é o que mais aparece, de colocar ali, né, a pergunta perguntando, pedindo para marcar qual é a cianótica, tá? Por isso que tem que decorar esses pontos, tá, gente? Então, resumindo, decorar esse slide aqui e decorar a tetralogia de Fallot é o que mais cai, tá? Eu sei que tem muita coisa para estudar, mas eu estou trazendo aqui para vocês os diferenciais, né? Aquilo que vai fazer você avançar à frente. Anote e revise, tá bom? Bem, um outro ponto que é destaque, né, nas provas de concurso e na EDECAN também é assim, é essa questão da reabilitação cardiovascular, tá? A reabilitação cardiovascular, gente, ela é uma diretriz que a gente tem que traz para a gente quais são os procedimentos que cabem ao processo de reabilitação depois do paciente ter um evento cardiovascular agudo. Pode ser um infarto, pode ser uma revascularização, pode ser hipertensão arterial, uma valvopatia, um transplante cardíaco, tudo isso tem nas diretrizes, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem que saber algumas coisas que são mais importantes. A minha sugestão é que se você tiver tempo, por exemplo, pega hoje, domingo, pega a diretriz inteira e dá uma lida nela. Eu sei que ela tem muitas páginas, mas faz uma leitura, sabe? Pega e vai lendo, vai lendo, vai lendo, uma leitura atenta, tá? Não é uma leitura distraída, não. Porque se a gente ler as diretrizes de reabilitação, diretrizes brasileiras de reabilitação cardiovascular na íntegra, tudo que eu disser aqui para vocês hoje vai ficar mais claro, tá? Mas eu vou passar para vocês aquilo que mais cai em provas, tá bom? Então, vamos lá, ó, definição, as diretrizes ou a reabilitação cardiovascular é um processo que é aplicado ao paciente após, né, um evento cardiovascular e que busca melhorar a qualidade de vida, a capacidade funcional desse paciente e evitar que esse paciente tenha um novo evento. Qual é o papel do fisioterapeuta? Então, o fisioterapeuta, gente, ele faz parte da equipe, tá? Na reabilitação cardiovascular, tem vários membros: médico, enfermeiro, educador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Então, o que que o fisioterapeuta faz? Prescrição e supervisão dos exercícios, tá? Dentro dos limites que são definidos lá na avaliação médica e nos testes que são feitos com o paciente, teste de esforço, teste cardiopulmonar de esforço, teste de caminhada de 6 minutos, tá? Contribuir para as orientações e outras medidas, né, de hábitos saudáveis, porque normalmente, muitas vezes, a doença cardiovascular ela está associada a fatores de risco, né, que a gente sabe ali, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo e assim por diante. Também, o fisioterapeuta, ele deve ter conhecimento específico sobre doenças cardiovasculares, fisiologia do exercício e treinamento em suporte básico de vida, tá? Então, isso tudo são exigências ou recomendações que a diretriz traz, que as diretrizes trazem em relação ao papel do fisioterapeuta. E qual que é o objetivo da reabilitação cardiovascular como um todo? Então, ó, proporcionar melhora dos componentes de aptidão física, aeróbico e não aeróbico, reduzir o risco de eventos cardiovasculares, promover todos os outros benefícios decorrentes da prática regular de exercício físico e reduzir a mortalidade em geral, tá? É, esses pontos costumam cair em provas, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês forem ler a diretriz toda, tá bem no comecinho ali do texto. E aí vem um outro ponto que cai muito, que são as fases. Em relação às fases, a gente tem 4 fases e tem que decorar esse slide aqui, tá? Então, primeiro ponto, ó, a fase 1 é a fase intra-hospitalar, ela dura o tempo que o paciente estiver internado. A fase 2 é ambulatorial, com bastante supervisão, vai da alta hospitalar até 3 meses. A fase 3 é ambulatorial, com menor supervisão,
que vai de 3 a 6 meses, e a fase 4 é ambulatorial ou até comunitária de tempo prolongado. São os exercícios que a pessoa vai desenvolver para o resto da vida, não tem uma supervisão direta, mas o paciente normalmente volta para consultas regulares com cardiologista, fisioterapeuta e assim por diante. Então, primeira coisa, gente, decorar onde cada fase acontece e qual é o tempo. Isso cai em provas? Cai, tá? Quando a gente fala em prescrição de exercício aeróbico para paciente cardiopata, pneumopata e até para gestante é o mesmo princípio, esses exercícios devem ser organizados da seguinte forma: um período inicial de aquecimento, que vai aumentando frequência cardíaca, frequência respiratória, aquecendo mesmo a musculatura, as articulações, preparando para a segunda fase, que seria a fase de série principal, dos componentes principais aí, que pode ser tanto exercício aeróbico, como esteira, bicicleta e assim por diante, como exercícios de resistência ou anaeróbicos, que são os exercícios de fortalecimento. Mas essa é a série principal. Ao final dessa série principal, deve-se fazer um período de desaquecimento, ou seja, exercícios leves, como alongamento, por exemplo, relaxamento, para o paciente voltar àquele estado anterior dele de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, antes de ir para casa, tá? Então, essa é a recomendação para paciente cardiopata, pneumopata e para gestantes, beleza? Se cair em provas, lembram desses 3 pontos, lembrem, tá? E essa tabelinha aqui eu também acho bem interessante, porque ela detalha mais isso que eu falei para vocês. Então, o que que é cada fase, certo? Como que é o acompanhamento, o tempo, aqui, acompanhamento, o tempo de sessão, os tipos de exercício e os critérios de execução e controle. Então, dá uma ideia para a gente. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, os exercícios que a gente tem na fase hospitalar, durante a internação. O acompanhamento é médico, os exercícios são feitos sob prescrição médica e também acompanhado por fisioterapeuta e equipe multi. Tempo de sessão, 20 minutos, frequência 2 vezes ao dia. Exercícios normalmente feitos. Então, exercícios metabólicos de extremidade, exercício respiratório para higiene brônquica, expansão pulmonar, exercício ativo sem carga ou com baixíssima carga visando ADM, treino de marcha em superfície plana, marcha em degraus e de 2 a 5 metros, aí seria a carga máxima, tá? Um exercício leve. Critérios de controle. Então, pode controlar a fadiga pela escala de Borg modificada, nível 6, ou Borg normal, nível 12, que são diferentes as escalas, dispneia, palidez, cianose, náusea, aumento da frequência cardíaca em mais de 20 batimentos acima do valor de repouso, aumento da PA em 20 milímetros de mercúrio acima do valor de repouso. Então, aqui, pessoal, é para ter uma ideia do que é feito. Qual que é a minha sugestão? Mesma coisa, gente, pegar essa tabelinha, ela está disponível para vocês e explorar toda ela. O que que faz na fase 2? Lembrando, fase 2 aqui é da alta até 3 meses, tá? Tira esse 2 aí para não confundir. O que que faz na fase 3? O que que faz na fase 4? E detalhem, tá? Então, isso aqui eu deixo para vocês estudarem, não adianta só a gente ler aqui. E outra coisa, às vezes, a gente vai, né, determinar, prescrever o exercício de acordo com a frequência cardíaca máxima obtida no teste de esforço. Tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, na fase 2, os exercícios aeróbicos têm que ficar ali de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima obtida no teste de esforço, ou 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva. A frequência cardíaca de reserva, ela é calculada pela fórmula de Carnot,
que está aqui embaixo. Normalmente a banca não pede para a gente fazer conta, mas eles perguntam sobre a fórmula. Então, na minha opinião, também é importante decorar a fórmula. Anote aí a fórmula e decore. Essas fases aqui, gente, na minha opinião, não é algo que vocês têm que decorar. Uma leitura atenta já ajuda. Com exceção disso aqui, ó. Fase 2, 60 a 80%. Fase 3, 70 a 90%. Por quê, gente? Porque é número. É outro ponto que eu falo para vocês, que a gente tem que anotar no caderno de revisão e a gente tem que lembrar. Se você está assistindo a aula, você está entendendo o conteúdo, você só anota lá direto, né? A fase de reabilitação cardíaca, por exemplo. Fase 1, hospitalar durante a internação. E aí eu coloco, ó, quais que são os critérios de controle, que é o que são mais cobrados, tá? Fase 2, ambulatorial, que é após a alta até 3 meses, né? Que tá aqui. Quais são os critérios de controle? Anota isso no seu caderninho. Semana que antecede a prova, releia. Fórmula de Carnot, como é que calcula a frequência cardíaca de reserva? Guarda lá, anota a fórmula e releia, para você refrescar a memória, tá? Se você está assistindo a aula, você já está, como eu disse, entendendo o que eu estou falando, beleza, gente. Você anotou, a hora que você lê novamente, vai acender a memória e pronto, é isso que a gente precisa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão da IDECAM, e aí a gente até complementa o que a gente está falando, tá? E ver como que a banca poderia cobrar. Ver se vocês acertariam, tá? Então, começa assim, ó, as evidências têm demonstrado que os programas de reabilitação cardíaca contribuem para a prevenção primária e secundária de eventos coronarianos. Tanto o exercício formal quanto o incremento informal nos níveis de atividade física se associam a uma acentuada redução da mortalidade nesses indivíduos. O treinamento físico aumenta a capacidade funcional e reduz os sintomas nos pacientes coronariopatas. Sobre a reabilitação cardíaca nesses pacientes, assinale a alternativa incorreta. Então, a primeira coisa, pessoal, apareceu a incorreta, você está procurando a falsa. Vamos ver se a gente acha. A. Exercícios contínuos envolvendo grandes grupos musculares, como caminhada, ciclismo e natação, são adequados para o condicionamento cardiovascular. B. Exercícios de fortalecimento muscular devem ser iniciados gradativamente com cargas leves e progredindo ao longo dos atendimentos. C. Nas fases 3 e 4, os exercícios de resistência devem ser executados em séries de 6 repetições com cargas leves, para não causar fadiga nas últimas repetições. E D. A prescrição do exercício sempre deve ser considerada individualmente, de acordo com cada etapa e levando em conta as limitações individuais e comorbidades. E aí, pessoal, o que vocês acham que está certo e que está errado? Bem, eu acho que a B, opa, que a B, ela é verdadeira, eu já eliminaria ela, e a D, ela é verdadeira, eu já eliminaria ela, tá? Eu de cara faria isso, porque é uma pergunta aí que não está perguntando diretamente. Aí fala ali, exercícios contínuos envolvendo grandes grupos musculares, como caminhada, ciclismo e natação, são adequados para o condicionamento cardiovascular? Eles são adequados, pessoal. Aqui não está deixando claro se o paciente está em qual fase ele está. Então, o que que acontece aqui muitas vezes? A gente pensa assim, eles são adequados, mas se o paciente estiver na fase 2, ele não pode fazer. Ou será que ele pode fazer? A gente começa a se questionar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aí fala lá, na C, nas fases 3 e 4, os exercícios de resistência devem ser executados em séries de 6 repetições com cargas leves. Não, gente, 3 e 4, o paciente, ele já está na fase final. Então, essa questão aqui de carga leve, para mim, é a falsa, tá? Isso aqui eu poderia me questionar. Por que que eu estou conversando isso com vocês?
Porque às vezes, gente, a banca não está falando as coisas e a gente começa a viajar e pensar assim, e colocar pelo em ovo. Mais e se tal coisa, mais e se outra coisa, mais e se outra coisa. Pessoal, não está falando aí. A afirmativa é exercícios contínuos envolvendo grupos musculares, como caminhada, ciclismo e natação, são adequados para o condicionamento? São adequados para o condicionamento. Fim. Não está falando se o paciente está na fase um, 2, 3, se tem supervisão, não tem. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Tomem cuidado para não errar esse tipo de questão por bobagem, tá? Por imaginação. E a gente costuma fazer isso em provas, beleza? E um último ponto aqui que eu chamo para a atenção de vocês, gente, não tem pergunta sobre isso, mas se fosse eu estudando para esse concurso, eu estudaria, tá? Porque tem chance de cair, tá bom? Eu só trago aqui porque tem chance de cair. É essa estratificação de risco clínico do paciente. Eu vou explicar para vocês, gente. Então, o paciente cardiopata, ele pode ser enquadrado como um paciente de alto risco, de risco intermediário ou de baixo risco. O paciente de alto risco, ele tem uma capacidade física menor, mais sintomas e maior necessidade de supervisão, tá? É isso que está mostrando aí nesse quadrinho de maneira resumida, tá joia? E, de maneira detalhada, a gente tem aqui os principais pontos. Então, olha só, o paciente de alto risco, em relação ao tempo que ocorreu o evento, tempo inferior a 8 a 12 semanas. Se acontecer um infarto, num tempo inferior a 8 a 12 semanas, o paciente é um paciente de alto risco. Em relação à capacidade funcional, no teste de esforço, ele conseguiu menos que 5 METs. No teste cardiopulmonar de esforço, o Weber COD e VO2 de pico menor que 60. Em relação aos sinais e sintomas de isquemia miocárdica, aparecem sinais e sintomas em baixas cargas, no teste de esforço abaixo de 6 METs, no cardiopulmonar de esforço abaixo de 15. Em relação a outros sintomas, é um paciente que tem insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, angina, classe funcional 3 ou 4, e pode ser um paciente que tem outras características clínicas, como IRC dialítica, queda da saturação de oxigênio a esforço, arritmia ventricular complexa. Desses pontos aqui, gente, especialmente o tempo, tá? Que caracteriza o alto risco, o risco intermediário e o baixo risco, tá? E essas características aqui, ó, de capacidade funcional, de teste funcional de esforço e teste cardiopulmonar de esforço, eu acho importante gravar, tá? Por quê? Porque cai em provas, e aí, como é valor numérico, é a mesma coisa que eu já disse. Sempre que a gente tem esses valores numéricos, é importante, na minha opinião, tá? Então, é a dica que eu dou para vocês, passar isso aqui para o seu material de revisão e estudar. Eu deixei aqui nos slides seguintes, não vou detalhar, isso que eu falei de maneira descritiva, se você achar melhor estudar assim. Então, ó, paciente com risco clínico alto. As características do paciente se enquadrariam nas seguintes alterações: internação por descompensação cardiovascular recente, menos de 8 a 12 semanas, devido a quadros de infarto, angina instável, revascularização, arritmia complexa, morte súbita revertida, descompensação. Então, veja que é mais ou menos o que eu falei aqui para vocês, só que aqui está de maneira detalhada, tá? Baixa capacidade funcional, menor que 5 METs. No cardiopulmonar de esforço, Weber CID, que é a classificação que faz VO2 abaixo de 60% a 80% do previsto. Então, está de maneira mais detalhada aqui para vocês estudarem, tá joia? Mas vamos dar uma olhadinha, tá?
Deixo os slides aqui para vocês, a mesma recomendação, gente. Leitura atenta e pontos numéricos, anotem e revisem. Esse daqui vai ser o principal que a gente tem. Como eu disse, não achei perguntas da IDECAN sobre isso, mas eu acho que é um ponto bom aí de cair em provas, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse a mais para vocês. E o último ponto é o índice tornozelo-braço. Então, esse índice tornozelo-braço caiu em prova da IDECAN. Também a gente não estuda tanto, mas como a IDECAN já perguntou, vamos dar uma olhadinha, tá? Então, o índice tornozelo braquial é uma medida não invasiva de doença arterial periférica. E esse índice ele é calculado pela razão, que é a divisão, né, da pressão sistólica da artéria braquial direita ou esquerda, a que tiver maior valor, com a pressão sistólica da artéria maleolar tibial anterior ou tibial posterior. Na imagenzinha aqui, ela mostra, tá? Então, o índice tornozelo-braço, a maior pressão de membro inferior dividida pela maior pressão de membro superior. E aí chega-se a esse índice, que indica o quê, gente? Indica o impacto de uma doença arterial periférica. Porque a doença arterial periférica, ela obstrui a passagem ali do sangue e acaba impactando nesses valores de pressão, tá? Por que que eu estou trazendo isso? Porque tem questão da IDECAM. Então, fala o seguinte, ó, o índice tornozelo-braço é um teste criado para examinar o sistema vascular. Qual a função desse índice na avaliação desse sistema? A. Avaliar possível perda de perfusão nos membros inferiores. B. Quantificar a dimensão do edema ocasionado pelas doenças vasculares. C. Diferenciar o linfedema primário do secundário. D. Avaliar a presença de neuropatia associada à doença vascular. E. Avaliar o trofismo da pele dos membros inferiores. Então, vamos lá, gente. É uma avaliação de trofismo, massa muscular? Não. É uma avaliação de neuropatia? Não. É uma avaliação de linfedema? Não. É uma avaliação de tamanho de edema? Não. É uma avaliação de perda de perfusão nos membros inferiores, tá? Que é isso, então, que está refletindo aqui, tá bom? A medida da doença arterial periférica. E aí, só então, para a gente entender esse índice, que também é um índice que a gente não vê tanto. Bem, gente, essa era a parte de cardiovascular, a gente vai finalizando por aqui.